Uma igreja que não cresce, ela necessariamente está com problema, ela está com pecado escondido, ela está falhando e negligenciando a sua missão? Eu ouvi no Instagram um pastor respondendo essa pergunta e eu vou pontuar algumas coisas aqui para acrescentar, colaborar com essa discussão. Como o pastor que eu vi no Instagram respondendo essa pergunta, sim, eu também acredito que muitas igrejas locais que não crescem, elas estão com problema. Elas não crescem justamente porque estão com problema. Elas não crescem justamente porque estão pecando. Há pecado, há falta de disciplina, ou seja, então não há ali a atuação, né, do Espírito Santo fazendo com que essa igreja cresça e avance, muitas vezes porque a igreja está negligenciando a sua responsabilidade em pregar o Evangelho. Na Bíblia, a igreja ela é um organismo vivo. Então esse organismo vivo necessariamente ele precisa desenvolver como um corpo que cresce, né? Como um corpo que se desenvolve, né? De maneira orgânica, né? Organicamente. Então a igreja do Senhor, o corpo de Cristo também, ele deve avançar, ele deve crescer. Mas deixe-me apontar algumas coisas que nós precisamos ter cuidado quando nós olhamos para uma igreja local que não cresce, né? Partindo desse pressuposto de que a igreja naturalmente ela deve crescer, uma coisa que nós precisamos lembrar nas Escrituras é que esse crescimento é um crescimento operado por Deus. Ele não pode ser um crescimento, quando ele é saudável, ele não é um crescimento que é operado pelo ser humano, pelas nossas estratégias, pelos nossos esforços, por uma agenda de igreja que faz com que a igreja cresça, né? Uma aplicação ali de métodos de crescimento, de estratégias de marketing de crescimento para essa igreja crescer. Então, essa comunidade local ela pode crescer com estratégias humanas, mas ela não será um crescimento saudável. Em Atos capítulo 2, verso 47 especificamente, nós vemos um crescimento ali na igreja dos apóstolos do primeiro século, um crescimento que era operado pelo Senhor. A igreja crescia de que maneira? O Senhor ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos. A igreja ia vivendo em fidelidade e o Senhor ia a cada dia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Claramente vemos nesse texto que o crescimento da igreja é um crescimento operado pelo Senhor. Lá em 1 Coríntios, outro texto muito interessante também, 1 Coríntios capítulo 3, nós vemos que quando Paulo está falando das divisões, das facções que haviam ali da igreja de Corinto, ele diz que ele, Paulo, tinha plantado, Apolo tinha regado, mas quem dava o crescimento era o Senhor. Então o crescimento ali do santuário, da igreja do Senhor, da obra do Senhor, não era operada nem por Paulo, nem por Apolo, mas era um crescimento do Senhor. Então nós fazemos a nossa parte. Como nós falamos aqui, a igreja não pode se omitir na sua missão, mas o crescimento é um crescimento operado por Deus, que Deus usa os meios, obviamente. O próprio apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a responsabilidade da igreja em pregar a palavra, em pregar o evangelho, para que por meio dessa pregação o Senhor gere fé no coração daqueles que ouvirão a palavra por meio do poder do Espírito. Então, veja, o crescimento ele é um crescimento operado pelo Senhor. Nós não temos o controle desse crescimento. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos ver. A igreja cresce, sim, como um organismo vivo, um crescimento natural que faz parte da igreja, mas é um crescimento operado pelo Senhor. Nisso, quando nós aplicamos a igrejas locais, muitas vezes nós podemos pensar, mas a minha igreja é fiel, mas é uma igreja pequena. Por quê? Ela está crescendo, mas ela está crescendo no ritmo de Deus, debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade soberana do Senhor. Deus pode, como fez lá em Atos capítulo 2, acrescentar de uma vez só 3.000 pessoas à igreja. Ele pode fazer isso em nossos dias e tem feito em alguns lugares por meio de avivamentos, em que igrejas têm crescido de uma maneira exponencial, de uma maneira muito rápida, de maneira muito espontânea. Mas o crescimento natural é um crescimento que muitas vezes não é no nosso ritmo, como nós gostaríamos de perceber. Mas é um crescimento gradativo, um crescimento aos poucos, um crescimento
que vai acontecendo debaixo dessa vontade soberana do nosso Deus. Então nós devemos levar isso em consideração. Igrejas, sim, estão crescendo. Igrejas saudáveis crescem, um crescimento que é saudável quando é operado pelo Senhor, mas no ritmo dele, de acordo com a sua vontade. O que nos prova essa verdade é que muitas igrejas que não são fiéis crescem. Então, aliada à pergunta, por que igrejas muitas vezes não crescem? Elas podem, como nós dissemos, não crescer por um problema, por um pecado, por uma negligência da missão. Tá? Mas por que igrejas que continuam fiéis, elas não crescem? Elas vão crescer. Igrejas fiéis, elas crescem, elas desenvolvem, mas não de maneira como nós gostaríamos de perceber. Às vezes será perceptível, um crescimento gradativo e aos poucos no decorrer dos anos. Mas por que igrejas que não são fiéis crescem? Por que igrejas que aplicam modelos de negócio, de mercado e prostituem o evangelho, elas crescem? Seitas pelo mundo estão crescendo. Então veja, isso prova o ponto. Nem sempre o crescimento numérico estará conectado com a fidelidade do evangelho. Igrejas que não são fiéis, igrejas que estão prostituindo a mensagem do evangelho, podem crescer numericamente. Não é um crescimento operado por Deus, mas é um crescimento apenas numérico. Muitas vezes as pessoas estão entrando ali no grupo, né, na comunidade, mas não estão fazendo parte do corpo de Cristo, por meio da regeneração, da salvação, que só pode acontecer por meio da pregação genuína do evangelho. Igrejas crescem, mas crescem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, da maneira como Deus quer. E nem sempre crescimento numérico demonstrará fidelidade ao evangelho. O que é que você pensa de tudo isso? Usa aqui os comentários para a gente discutir sobre isso. Curta, compartilhe e faça com que esse conteúdo chegue mais longe. É isso, vamos pensar. Deus abençoe.